Bom dia, André. Vamos assistir uma palestra técnica sobre o mercado de carne de cordeiro. O André Camozzato, o nosso palestrante, gestor rural desde 93, coordenador da Comissão de Ovinos da Farsul, coordenador da Câmara Setorial de Ovinicultura da CAPDR, conselheiro do Fundo Ovinos pela Farsul e consultor do MAPA. O André é um apaixonado por ovelha, eu tenho contato com ele desde 2015, quando fizemos o primeiro negócio, e eu acompanhei a evolução, o capricho, a coleta de dados que serve de exemplo para todos nós. André, contigo aí, vamos lá, vamos fazer esse bate-papo, vamos tentar ser mais à vontade o possível. Tá bem? Prezado Richard, uma satisfação estar falando contigo. Agradeço ao Ladislau pelo convite aí para poder estar falando sobre esse tema que a gente fala seguido, né? Sobre carne de cordeiro, sobre produção. Então, a gente já teve em Arroio Grande, na época que a Comissão de Ovinos da Farsul estava fazendo interiorização, e foi muito bom, muito bem recebidos. Infelizmente, eu não pude estar de forma presencial nessa data de hoje, em função de uma viagem, de um outro compromisso, e aí a gente está aí dessa forma, né, fazendo de forma remota. A ideia que eu conversei com o Richard desde a época do convite é um bate-papo bastante informal, mas trazendo essas questões de interesse dos produtores, aí, questões relativas à produção de ovinos, ao mercado, à carne e questões em geral sobre isso aí, né? Eu também tenho alguns dados, né, que até a gente tentou fazer anteriormente, deu algum problema de transmissão, de sinal, seja aqui, seja aí, e não foi possível, mas eu gostaria de fazer um breve apanhado sobre essa transmissão, sobre a parte da apresentação, e já passo a todos que essa apresentação está disponível aos interessados. Então, a gente vai procurar repassar ela em PDF a quem quiser, que fala do saldo do rebanho ovino gaúcho atualizado, com os dados agora de 2021, dados que foram compilados pelo Ney Ulrich, de Uruguaiana, médico veterinário, produtor rural, que tem nos acompanhado dentro da Comissão de Ovinos da Farsul e voluntariamente faz um trabalho muito bacana aí para a gente poder divulgar esses dados. Os dados são da Secretaria, essa parte eu vou falar um pouco até concluir, né? Aí depois a gente fica essa interação aí com o Richard, com perguntas e respostas. E esse trabalho que a gente fez são com os dados da Secretaria, que são extraídos do sistema da Defesa Agropecuária, tá, por município, tá, e também esses dados estão à disposição de todos os produtores, são disponibilizados pelo CEAP. Os dados são de cordeiros até 12 meses, cordeiras até 12 meses, machos acima de 12 meses e fêmeas acima de 12 meses, sem a identificação dos produtores. Então, são os montantes dos municípios. Dos 497 municípios do estado, 494 têm presença de ovinos. E o que a gente observou, bom, fronteira oeste, fronteira sul, detém a maior parte do rebanho, isso é sabido, tem vários municípios que têm essa característica de produção de ovinos, sempre tiveram, desde a época mais laneira até hoje, seguem tendo os rebanhos, maior concentração de rebanhos e maior concentração de produtores também. E o que a gente conseguiu nesses anos aí de trabalho, e falo pelo menos uns 3 anos de trabalho, e também tem um trabalho anterior, conseguimos atingir o ponto de inflexão de redução do rebanho. Então, isso é um dado importante. O rebanho gaúcho vinha reduzindo, assim, um percentual bastante expressivo, até de 2013 até 2020, tinha reduzido mais 28%. Então, é um volume grande, tá? E a gente conseguiu chegar num momento em que o rebanho
teve uma alteração de rebanho só de 4 mil ovinos do ano passado para cá, que em termos estatísticos é um dado bastante, assim, minúsculo, né? Então a gente conseguiu parar de reduzir, isso era um objetivo. E junto com essa informação, a gente tem umas informações que esses números do levantamento nos trazem, que são muito boas. 63% do rebanho são matrizes, com mais de 12 meses. Então existe uma retenção de matrizes. Já teve momento onde os produtores estavam encerrando com as suas produções ou estavam vendendo as matrizes por alguma situação de preço de mercado que tem dado uma reagida nos últimos anos. E também um outro dado complementar a esse, que faz parte desse número, é que existe um acréscimo na retenção de cordeiras. Então são duas informações, ou melhor, são 3 informações importantes que nos projetam 2022 com uma perspectiva de acréscimo de rebanho, talvez até significativa, pelo número de matrizes, pelo número de cordeiras retidas e por esse momento que a gente vem aí trabalhando, várias entidades trabalhando em prol da dita retomada da ovinocultura, que passa por uma, digamos assim, uma reestruturação de cada propriedade, da parte de foco e dos objetivos de produção e também para atender o mercado. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre isso aí, que fala dessa questão do ponto de inflexão, com base em retenção de matrizes e o número total, em cerca de 3 milhões de ovinos, e retenção de cordeiras, que é, no caso, 0 a 12 meses. Bom, André, acho que só tivemos notícias boas, né? Essa retenção de fêmeas aí, para mim, é a mais importante delas, né? Porque isso aí repercute logo no ano que vem, né? É rápido. A ovinocultura é rápido, responde rápido, né? André, recebemos um reforço aqui para nos ajudar, um especialista realmente em mercados, né? Que eu vou passar a palavra um pouquinho para ele aqui, para ele dar uma palavrinha para nós aí, para esse evento ganhar mais credibilidade, tá bem? André, agora sim, agora está fluindo bem, está rodando. Que bom que deu para retornar, para nós fazer essa gravação e ficar disponível. Tenho certeza que essas informações que estás trazendo, com parceria com o Ney, aí, são determinantes para políticas públicas, para a gente conhecer, entender o mercado e poder planejar questões de acesso ao mercado, né? Acho que a ovinocultura, com essa retomada aí dos negócios normais pós-pandemia, tende a alavancar rápido, né? Porque ainda uma carne de eventos, é uma carne ainda de restaurantes, é uma carne que precisa estar com esse mercado de turismo normalizado para que tenhamos bom consumo, né? E também a própria alta do dólar, em parte, nos protege o nosso negócio, porque inviabiliza essa importação do Uruguai, essa importação da Patagônia, essa importação da Nova Zelândia e Austrália, que são os principais fornecedores aí de carne ovina para o Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu comentasse, acho que, eu não sei se está planejado, mas o que tem de macro desde parte do Ministério, desde a parte da Secretaria, sobre algumas ações que tem interessantes que estão ocorrendo para a ovinocultura, que tu gostaria de comentar para nós. Bom, importante, além da tua participação em si, essa questão que tu traz aí sobre o dólar, né? O câmbio tem sido digamos assim, uma proteção do mercado, e ele também, a gente tem avançado em preços, em todas, não só preço de cordeiro, mas também preços de ovelha, né? E com tranquilidade em função disso aí, que há uns anos atrás, com um câmbio diferente, o mercado brasileiro era um mercado alvo dos exportadores, né? E a gente acabava vendo nas gôndolas produtos de vários lugares, dependendo dos centros, estou dizendo assim, dos mercados consumidores. Alguns países atingiam com maiores volumes. Bom, sobre... a gente tem trabalhado dentro da secretaria, tá? Procurando, através da Comissão de Ovinos, da Câmara Setorial. Primeiro, a gente fez um trabalho ano passado, que foi distribuído
para todas as pessoas interessadas nos grupos que trabalham com ovinos, uma identificação do perfil dos polos de produção de ovinos no estado inteiro. Tá? E um trabalho que foi desenvolvido através da Câmara Setorial junto com a Emater, que a Emater praticamente são os nossos braços diretos da Câmara Setorial, onde a gente consegue chegar no maior número de produtores. Os dados são muito interessantes, no sentido de conseguir identificar os polos de produção de cordeiros com, digamos assim, oriundos de cruzamentos ou raças distintas a nível de região. E isso foi discutido dentro da Secretaria, da Câmara Setorial, no caso, que políticas públicas e planejamento para o Estado do Rio Grande do Sul não poderiam ser para o estado inteiro, teriam que ser regionais, que cada região tem uma característica. E o Richard, que nos acompanha aqui, conhece muito bem que o cordeiro da região, digamos, de Santiago sai tal época do ano e tem a cruza tal, o cordeiro de Santa Rosa sai num outro momento, o cordeiro da fronteira sai num outro momento, existem alguns cordeiros de integração lavoura-pecuária que saem um pouco mais cedo, então cada região tem um perfil, né? Isso foi um trabalho bastante interessante, deu embasamento para uma política pública e interessante que está se fazendo aí através do Fundovinos, que é um trabalho recente do Fundovinos, através de grupos de trabalho de lã e carne, onde está sendo montado um edital que vai impactar bastante a cadeia de ovinocultura. Não foi, digamos assim, uma construção com a rapidez que eu participo das reuniões de Fundovinos já há alguns anos, com a rapidez que eu gostaria de ter contribuído para essa dinâmica, mas vai ocorrer num momento de retomada, em geral, assim, em função dos eventos, desse momento pós-pandemia, onde se tende a ter mais eventos e circulação e demanda para carne ovina, né? Então, seria mais ou menos isso aí. E no caso do edital, eu não posso dar um spoiler, no caso, porque o edital já tá discutido dentro dos grupos de trabalho, tem uma participação importante nos grupos de trabalho da Sabrina Milano Vaz, que deve estar acompanhando vocês aí. Ela liderou esse processo dos grupos, e nos grupos a gente conseguiu ter várias pessoas bastante, digamos assim, não só qualificadas, mas interessadas para fazer essas construções. Os debates foram bem construtivos, já estão em redações finais. Também o secretário adjunto participou desse processo. A gente teve bastante, assim, fluiu, em resumo, né? Eu vejo, fora essas políticas públicas, que eu acredito que à medida que for divulgado o edital e essas coisas tomarem a sua forma, né, eu vejo uma outra questão, e como importante a nível de produtor, que muitas vezes o produtor está aguardando alguma questão de carne ovina da sua produção, o tipo de cordeiro que ele produz e para qual mercado. Se é um mercado terminador ou se é um mercado que vai já fazer o processamento, no caso, uma empresa, um frigorífico, né? Então, eu gostaria de também escutar o Richard um pouco sobre essa questão aí de cordeiro para terminação, essa relação que ele traz para nós, pela experiência e desse trabalho que ele tem já há 6 anos com confinamento, sobre, digamos, esse percentual de animais que ele consegue adquirir a nível de estado, e também alguma informação de peso e alguma informação em termos de produção. E também comento com vocês o seguinte, essa informação é muito importante porque existe uma questão de logística na ovinocultura. A gente fez uma conta, fazendo uma conta em torno de 3 milhões dividido por 45 mil produtores. Vocês podem ter uma ideia que é algo em torno de 65 animais por propriedade, né? Isso gera um problema de logística, e além desse problema de logística, existe o cordeiro que, digamos assim, um período de parição muito amplo,
e cordeiros de pesos diferentes, idades diferentes e graus de acabamento diferentes, então nem sempre tu consegue montar essas cargas. Então tem esse mercado também como um desafio aí para a gente conseguir vencer, né? Eu gostaria de escutar um pouco o Richard sobre essa questão de cordeiro magro, cordeiro pronto, e ele trazer para nós uma informação importante aí. Ele roda bastante o estado, é raro o dia que eu falo com o Richard que ele não está na estrada, né? Bom, André, não, acho que muito oportuno o teu comentário, né? O que a gente nota? Eu estou desde 2015, né, na atividade de confinamentos, assim, de terminação. O que se nota é que cada vez mais o período de vendas é menor, né? Está funilando mais, cada vez mais, se concentrando mais, né? Seja pela soja, seja pela tecnologia do próprio produtor, que usa muitas tecnologias que tem, como o CRIP, né? Então, cada vez mais está se concentrando a venda, né? E esta venda, por exemplo, esse ano antecipou mais ainda. Tá? O ano passado, nós tivemos muita dificuldade em arrumar cordeiros em setembro. Muita dificuldade mesmo. Nós tivemos praticamente com estoque zero. Né? E esse ano não. Esse ano antecipou. Setembro foi um mês até que tranquilo de oferta já, né? Muito cordeiro mamão, né? E outubro agora, então, foi uma surpresa muito grande, né? André, eu carreguei cordeiros mamão já de 4 meses com 45 quilos, né? Já agora, tirado da mãe. Né? Então, a questão da integração com a soja, pastagens, né? Então, o inverno, eu acho que cada vez mais vai ficar difícil e até uma oportunidade para o produtor, talvez alguns mudarem a sua estação de monta, aproveitando o perfil de cada raça, né? Acho que o preço, né? Até a questão de preço, o inverno vai aumentar o preço, vai ter mais atrativo a venda, né? E o verão agora, essa super oferta, nós estamos agora em novembro, dezembro, que sempre era o grande volume de venda, né? Esse ano vai ser muito mais, né? Até porque, segundo o Daniel, que acompanha os produtores, nós teremos um pouco mais de cordeiros esse ano, né? Então, enxergo, sim, a dificuldade dos confinamentos nos meses de inverno, e esse ano antes. Né? E por isso que cada vez mais eu particularmente, o nosso negócio, se procura fazer as parcerias, né? De atender bem o produtor, de carregar tudo, não tem refúgio, né? A gente procura dar essa atenção. Eu não vou lá na tua propriedade escolher os melhores e te pago mais. Tá, mas e aí? O que tu faz com o resto? O que tu faz com ele? Fica? Não, a gente vai lá e leva tudo. Sabe, né, André, como é que a gente trabalha assim, né? E a questão dos confinamentos também, de tu pegar cordeiros mais pesados, mais leves, vários fatores que a gente tem que analisar, e um deles é o grão, né? O custo do grão, a tua conversão alimentar dentro do sistema. Então, são várias contas que se faz, né? Então, seria mais ou menos isso. Eu gostaria que o Daniel, que acompanha bastante também esse mercado aí, e os produtores, nos desse mais ainda umas informações. Não, só acho que, para complementar o comentário do Richard, eu tenho percebido esse ano um volume por produtor maior de cordeiros, né? O clima foi ligeiramente favorável no inverno e primavera, então a produção de cordeiros por cada 100 ovelhas em cada propriedade, pela minha percepção de ter rodado aí fronteira oeste, região central, região sul, é que ela foi um pouco superior esse ano. Então acho que nós vamos ter uma oferta um pouco maior de cordeiros para o abate. Me parece também que os produtores estão adotando cada vez mais tecnologias, né? Antes, que era muito pontual, tu tinha algum produtor fazendo algo de diferente. Eu acho que tem crescido, e principalmente a questão da agricultura, né? A integração lavoura-pecuária tem crescido na região da campanha, tem crescido na região sul, região central já era estabelecido, né? Fronteira oeste também tem crescido, não tanto quanto com a soja, mas sim com o arroz.
em áreas de pousio com a Zevem. Então, tenho visto cada vez mais bons cordeiros, cada vez mais precoces, né? Acho que isso vai nos transformar, talvez, no que é a Patagônia, com um perfil de produção concentrada, do que é a Nova Zelândia e a Austrália, também com perfil de produção concentrada. Talvez o Rio Grande do Sul caminhe para cada vez mais também ter um perfil de produção um pouco mais concentrada no verão, nesse final de primavera e verão. O que não significa que seja ruim. Mesmo que o preço não seja tão atrativo que no inverno, acho que a gente tem que acompanhar as possibilidades que a nossa propriedade nos entrega, né? Se é mais favorável entregar numa época e que mesmo que o preço não seja o melhor possível, muitas vezes financeiramente isso é mais atrativo do que vender com 10, 15, 20% de ágio numa época que não é tão favorável para o meu perfil de produção. Acho que isso é uma transformação que nós vamos acompanhar nos próximos anos e não tenho claro ainda como é que isso vai se comportar, mas creio que nós vamos ter uma produção cada vez mais concentrada nesse final de primavera e início de verão. Bastante boas colocações. O Daniel mesmo tem bastante experiência como consultor do Sebrae, que trabalhou muitos anos, e eu acredito que muitos produtores receberam consultoria do Sebrae, hoje recebem também consultoria do ATEG, Assistência Técnica e Gerencial do Senar, produtores que recebem os ATERs, né, a Emater. Os produtores vão assimilando e vão desenvolvendo, fazendo uso das técnicas, né? Antigamente se falava em CRIP e eram poucas pessoas que tinham. Hoje em dia o CRIP é uma coisa bastante normal, né, em termos de propriedades. Eu tenho uma observação aí sobre essa questão, bastante alinhada com o que o Daniel falou, que o produtor ele deve ajustar a sua reprodução com o seu aporte nutricional, tá? Seja ele um produtor que trabalha só com campo nativo ou um produtor que tem oportunidade de trabalho com integração, ou com integração lavoura-pecuária ou com algum acesso a insumos que tem um bom custo-benefício na produção de carne de cordeiro. Então, nessa, digamos assim, otimizando esses sistemas de produção, que são diferentes de momentos do ano, eu vejo que o produtor não deve se preocupar, em primeiro lugar, em buscar uma venda, um produto que esteja mais valorizado por ser considerado uma entre-safra. Ele tem que se preocupar primeiro em produzir quando ele tem condições de produzir, tem uma curva positiva e importante de forragem, seja na integração ou seja na época da primavera através de campo nativo. Eu noto que a ovinocultura, mesmo com todo esse esforço técnico de difusão de informação, são muitos produtores e é muito pulverizado. A gente fala em 45 mil propriedades. E tivemos 2 anos com dificuldade de conseguir ter até consultorias presenciais, né? Se trabalhou muito de maneira à distância. Nem todos os produtores têm acesso a essa maneira, se bem que hoje em dia cada vez mais. Eu acredito que à medida que os produtores conseguirem ser mais assim, objetivos e eficientes dentro dos seus sistemas, olha, eu tenho condição de produzir só um cordeiro de primavera, eu vou acasalar tal mês, eu vou ter aparição concentrada nessa época do ano, quando eu tenho condições, eu vou vender o meu cordeiro com esse peso, que é o peso que eu consigo atingir, seja 25, seja 35, seja 40, dependendo do sistema de produção, e a venda de animais mais jovens. Eu acredito nessa tendência, e até uso uma expressão que é uma expressão que fica bastante visível, né? Muitas vezes o produtor pensa em desmamar e vender o cordeiro, porque o cordeiro está muito leve, né? 25 quilos, está muito leve, eu vou esperar ele se criar mais. Quero vender com 35 e vai passar o verão, vai chegar, o cordeiro vai virar borrego ano que vem no inverno, se ele não tem pastagem de novo, ele não consegue atingir esse objetivo, ele deixa o cordeiro para trás
O cordeiro tem todos os desafios sanitários na parte de verminose, principalmente o hemoncus nessas épocas de transição aí de primavera, principalmente primavera, se o verão é seco tem um pouco menos, e a frase que eu digo é que o produtor não consegue vender o cordeiro morto. Então, se o cordeiro está mamando, o sistema de produção dele conseguiu entregar um cordeiro, digamos que com 25 quilos em dezembro, em novembro, seja falando em sistemas de campo nativo, é o momento de tirar o cordeiro. E, inclusive, a gente acompanha bastante essa parte de ganho médio diário dos cordeiros. Os cordeiros desmamados têm ganhos médios diários muito baixos a campo nativo. 70 gramas dia, de repente 100 gramas dia, em um verão regular, a gente tem tido alguns verões bastante secos. Então, todo esse pensamento do produtor de quando ele consegue ter o melhor momento para produzir seu cordeiro e ele conseguindo entregar esse cordeiro mais cedo e liberar as matrizes para recuperação de escória, já para pensar na próxima reprodução, eu acredito que a gente vai estar se especializando. Então, o produtor entrega seu cordeiro, entrega para o terminador, ou se ele tem uma condição nutricional melhor, ele entrega já para quem vai fazer o processamento, e ele não fique pelo meio do caminho tentando fazer todas as partes do processo sem ter, principalmente, o aporte nutricional. Então, uma ideia sobre isso aí, esses ajustes que nós temos aí 45 mil ajustes para a gente poder fazer dentro das propriedades, que é para conseguir ter essa transformação que não vai ser todo mundo no ILP ou a campo nativo, vão ter esses dois momentos do ano, talvez bem específicos, que os cordeiros de integração vão estar saindo nos meses, talvez a partir de agosto, tá? E os cordeiros de campo estariam saindo a partir de novembro, final de outubro, novembro, algo nesse sentido, né? Boa tarde, André. Em nome do Sindicato Rural, nós gostaríamos de fazer um sincero agradecimento pela tua belíssima contribuição. Também aqui fazer um agradecimento ao Daniel Barros e ao Richard Seppa pela bela contribuição nessa explanação no dia de hoje. Somos muito gratos por tu repassar essa informação para nós e que possamos seguir trabalhando com a ovinocultura, possamos seguir fomentando a nossa ovinocultura no Estado. Tens uma função estratégica para nós, produtores, na Câmara Setorial e também como presidente da Comissão da Farsul. Te cumprimentar pelo teu trabalho, pela tua dedicação, né, e deixar o nosso muito obrigado pela tua participação e que pode contar conosco aqui também sempre que for preciso. Muito obrigado, Ladislau. É sempre uma satisfação poder estar com vocês e atender. Arroio Grande é um município que tem muita história de ovelha e eu conheço alguns produtores, e a gente já teve aí na parte da interiorização, e como comentei contigo, gostaria de estar aí presencialmente, espero na próxima oportunidade ir, é melhor do que falar através do computador, mas estamos juntos, né, como se diz aí, são várias forças trabalhando em prol da ovinocultura. É um setor que exigente, né? As ovelhas não produzem e criam e as coisas acontecem por conta, a gente tem que interagir, tem que trabalhar, tem que trazer informação técnica, consultoria, integração com outros elos do sistema produtivo, não ficar só da porteira para dentro e também não ficar só da porteira para fora. Então, é basicamente isso aí. Eu espero ter contribuído, né? Fico à disposição de algumas considerações aí da parte do Richard e do Daniel, tuas também, e são pessoas que acompanharam o meu trabalho desde o início, né? No caso do Daniel e do Richard, a gente tem uma caminhada longa aí de, digamos assim, de experiências e experiências positivas, e eu vejo a ovinocultura, a gente está aí, eu tenho procurado mudar o trabalho de ovinocultura lá em casa desde 2013, onde a gente saiu para buscar informação. Eu vejo 2013 para 2021 muita mudança,
os produtores com muito mais conhecimento, né, e a gente com uma bela perspectiva aí de crescimento e de melhoria do setor, né? Bom, André, então vamos fazer o encerramento e fazer um agradecimento mais uma vez pela belíssima explanação, né? Tem um assado de cordeiro nos esperando agora, infelizmente. Né? E o pessoal está chamando já, que está passando do ponto, mas vamos degustar, o Richard vai dar uma palavrinha aqui e com certeza vamos comer um pedacinho de paleta por ti aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Não, André, eu só gostaria de ainda complementar que a gente teve, tu falou ali, a gente teve, nesses últimos anos, muita assistência, né? Muita assistência de tudo que é lado ao produtor rural, muitos projetos em cima, mas também tem outro fator importante, que é os exemplos. O produtor vive muito de exemplos, de olhar, de ir lá saber o que faz, e tu, para nós, é um exemplo disso aí, como muitos outros produtores, né? Então, eu gostaria também de te comentar por esse trabalho, a tua disponibilidade, que tu está sempre querendo ajudar de uma forma e de outra, né? E também cumprimentar o Sindicato Rural de Arroio Grande, o Ladislau, pelo esforço. Nós estamos num belo evento aqui, o parque muito bonito, né? Um capricho de toda a diretoria. Então, um grande abraço para ti. De minha parte também, André. Um forte abraço aí, um abraço para a família toda, aí num sábado, tenho certeza aí que também estão te esperando aí. Tá, vou comer uma paletinha e uma costelinha para ti aqui. Tá ótimo, bom proveito aí, um abraço para os amigos aí. Sem refrigerante, bom evento, tá?